Caros alunos, vamos dar início à nossa aula 7, que trata-se do processo de socialização organizacional. Bom, de acordo com algumas pesquisas, é muito possível, é muito provável que o processo de recrutamento e seleção seja o início, então, do processo de socialização. Como nós vimos, então, nas nossas últimas aulas, alguns conceitos básicos sobre o recrutamento, quer dizer, em palavras mais resumidas, o recrutamento ele é definido por um processo em que uma área específica dentro da organização irá emitir para o setor de recursos humanos um perfil desejado a ser contratado, né? Então quer dizer que esse perfil ele irá compor alguns elementos básicos vinculados a competências, tais como conhecimentos, habilidades e até mesmo algumas atitudes desejáveis para a ocupação de determinado cargo. É bastante interessante. Algumas empresas, então, elas têm como estabelecer alguns padrões de contratação, verificando a questão desse perfil desejado, né? Além disso, além desses três elementos que compõem as competências, conhecimentos, habilidades e atitudes, há também um perfil, vamos dizer assim, demográfico desejado, por exemplo, a idade da pessoa, o gênero, a questão por exemplo, da experiência, da formação, da graduação. Então, o recrutamento ele é uma maneira pela qual a empresa, aliás, o RH da empresa tem condições de fazer uma publicidade daquela vaga, sobre aquela vaga, né? É onde ela irá buscar exatamente esse perfil desejado e as especificidades inerentes a esse perfil desejado por alguns departamentos. Já o segundo elemento, o segundo processo, né, que envolve o recrutamento é a seleção. Ou seja, só vai haver seleção a partir do momento em que o recrutamento já estiver sido feito e o RH de uma empresa irá dispor de alguns currículos enviados de pessoas, de indivíduos interessados naquela vaga, como também nós já discutimos nas nossas duas últimas aulas, né? Então, quer dizer, é simplesmente uma triagem, né, daquilo que atende e daquilo que talvez não atenda à necessidade organizacional. Então, quer dizer que o profissional de RH ele tem que ter os olhos bastante atentos em relação a esses candidatos, se esse candidato está ou não adequado àquela vaga. Então, esse olho clínico, ele irá permitir a escolha de alguns indivíduos a serem analisados. Se a discrepância, lógico, for muito grande, provavelmente alguns indivíduos ficarão de fora do processo seletivo, né? Eles estarão excluídos das entrevistas, dos testes, das dinâmicas de grupos. O segundo ponto aqui, né, ele fala o seguinte, que o Chapman ele fala que o processo de seleção implica critérios baseados na congruência de valores entre a organização e o indivíduo. Então é isso mesmo, né? Minimamente cabe ao profissional de RH verificar quais são então esses valores individuais e se esses valores estão relacionados, se existe alguma congruência em relação aos valores praticados na organização. Já Berger e Luckman, eles informam o seguinte, que a questão da socialização é inerente ao indivíduo, né? Desde que a gente parta do princípio de que as pessoas elas vivem em sociedade, né? Elas necessitam viver em sociedade. O desenvolvimento, por exemplo, da raça humana deu-se principalmente em decorrência dos primatas, né, dos hominídeos, perceberem que, diante um ambiente extremamente inóspito, viver em sociedade possibilitaria, então, uma sobrevida maior. Então, é típico dos primatas, e nós, seres humanos, tal qual qualquer primata, então, nos mantemos e evoluímos por meio do processo de socialização. Bom, ainda de acordo com Berger e Luckman, eles identificam duas
situações que envolvem o processo de socialização, né? Então, o indivíduo ele passa por uma associação primária, em que ele vai ter contato primeiramente com seus entes familiares, pai, mãe, né? Primeiro mãe, depois pai, e depois os irmãos, enfim, a família como um todo, né? E isso vai se ampliando no decorrer do momento em que a criança ela passa a se entender enquanto um indivíduo inserido naquele seio familiar, né? A sua relação com tios, com tias, com primos, com os avós e por aí vai, né? Então quer dizer que a socialização primária ela está diretamente vinculada com elementos da própria família e também com elementos, vamos dizer assim, do universo infantil. Enquanto que a socialização secundária, ela já remete ao entendimento de que o indivíduo ele já ampliou o seu universo de mobilidade perante diversos ambientes que compõem a sua vida, tais como a escola de inglês, a escola de música, a escola onde ele estuda, a família, a rua, o clube que ele frequenta, o time de futebol, quer dizer, na socialização secundária em que está inserido também as questões do indivíduo com a sociedade como um todo e, inclusive, as questões organizacionais, né? Quer dizer, se a gente for reparar que o ser humano ele nasce, cresce e morre vinculado a uma organização, então o ambiente onde ele trabalha, a empresa, enfim, a instituição a qual está inserida, também remete a essa segunda fase do processo de socialização. Então tem-se na primeira fase a criança no seu universo infantil, lúdico, e embora socializando-se, e depois o adulto socializando nos diversos palcos que compõem o mundo organizacional. Bom, depois nós temos aqui que o processo de socialização, né, em si, ele envolve um confronto, vamos dizer assim, de uma estrutura organizacional específica. Quer dizer que uma igreja tem a sua estrutura organizacional específica, as suas hierarquias, os seus dogmas, que é típico de uma igreja, enquanto que um banco também tem a sua estrutura organizacional específica, que é típica de um banco. Então quer dizer que a pessoa ela circula por diversos tipos de estrutura específicas, só que a sua estrutura, né, ou seja, a construção da pessoa enquanto indivíduo, ela é única, ela é uma estrutura única e que terá que, de algum modo, confrontar com essas estruturas organizacionais específicas, né? Então, o que Beger e Luckmann e outros autores, né, Van Manen e Schein, que é o nosso autor aí, então, da cultura organizacional, eles nos informam o seguinte, que esse processo ele envolve a transmissão de informações e valores aos novos membros. Então, nós temos um ser humano que foi desenvolvido, que foi forjado no seio da família, depois ele passa, então, a atuar em diversos cenários que compõem o mundo das organizações, ok? E cada uma dessas organizações com as suas estruturas específicas, e ele, enquanto indivíduo, com a sua estrutura individual. Quer dizer, ele então traz os seus valores, a sua experiência de vida, o seu repertório interno, toda a sua gama de conhecimentos e vai então de frente para essas estruturas. É lógico, há algumas estruturas que são estruturas mais flexíveis, mas a estrutura primordial, aquela que demanda maior responsabilidade por parte do indivíduo para que possa entendê-la, é de fato a estrutura daquela organização a qual ele passa a maior parte do seu tempo. Então, geralmente, as empresas, o universo do trabalho, né? É no trabalho em que a gente passa, como alguns palestrantes de administração dizem, né? São as melhores horas do dia e os melhores dias do ano e os melhores anos da nossa vida, né? A gente passa vinculado a algum tipo de empresa, algum tipo de organização, ok?
Então, esse é um assunto muito interessante, é uma coisa muito séria, que vai envolver questões vinculadas ao lado profissional, ao mundo profissional, à satisfação, à qualidade de vida, ao rendimento dessa pessoa, aquilo que ela tem como possibilidade de entrega, né, para aquela determinada organização, enfim, instituição ou empresa. Então, o processo de socialização, de acordo com Mota, ele envolve a adaptação do indivíduo nessas ocupações, né, nesses cargos, nessas posições, ok? E ele está, então, em contato dentro de uma abordagem sistêmica com diversos outros sistemas, né? Então ele traz ali valores individuais, e ele vai de encontro com valores organizacionais, normas concernentes àquela empresa. Ele tem que ter um tipo de comportamento que seja plenamente aceitável. Ele não pode fazer aquilo que vem à mente, que vem, né, no impulso, no seu processo de catexia, né? Existe ali então um autocontrole em que a pessoa deve estabelecer para a sua manutenção, para a sua sobrevivência dentro daquela nova estrutura a qual ele está ingressando. Então, quer dizer que, será que o processo de socialização ele envolve então a convergência de valores, né? Que valores são esses? Então, imaginamos o seguinte, que nessa flecha aqui, neste caminho está o indivíduo com a construção própria do self, enquanto pessoa, composta por seus próprios valores, por seus próprios conhecimentos e as suas vivências. E aqui do outro lado, uma série de valores que foram adaptados, que foram aceitos por determinada organização. Então quer dizer que aqui nós temos a linha da organização, ou seja, aquilo que a organização procura ser, por meio de valores, políticas, missão e visão, e desse lado de cá, a pessoa enquanto indivíduo. Então quer dizer que a convergência disso aqui seria o próprio processo de socialização. Será? Qual a opinião de vocês em relação a isso, né? Bom, a minha opinião é que sim, de acordo com alguns autores aqui que nós citamos, né? Então, o indivíduo, ele por meio de um processo de aprendizagem, ele adquire então algumas habilidades, atitudes, ele consegue fazer inclusive a valorização de determinados tipos de elementos aos quais ele talvez não teve possibilidade de imaginar ser possível, ou talvez alguns valores que estivessem de algum modo latente, fez com que ele adquirisse algumas capacidades para que preservasse a sobrevivência e a sua manutenção dentro daquele grupo ou dentro daquela organização, né? É nesse contexto que a gente chama atenção para que a pessoa ela tenha uma série de atitudes e expectativas em relação a determinada empresa, determinada organização, que serão de fato construídos, ou melhor, reconstruídos, né? Então quer dizer que essa reconstrução ela envolve um reconhecimento daquela área, daquele terreno, do modus vivendi das pessoas que ali estão agregadas, né? Até eu fiz questão de colocar aqui um cartaz de um filme, New in Town, quer dizer, é um filme em que a personagem principal ela é uma executiva, em que ela vai para uma cidade do interior, ela é de Nova York, ela vem de uma metrópole, vai para uma cidade do interior administrar uma fábrica, e ela mal sabe que, na verdade, ela vai conduzir no processo de mudança para encerramento das operações daquela fábrica, né? Ela acha que recebeu, então, uma missão de executiva. Na verdade, não. Na verdade, os executivos daquela empresa estão, na verdade, tentando conduzi-la a um processo de encerramento das operações. E quando ela descobre isso, ela
repensa os seus valores, repensa a sua missão. É um filme bem interessante que eu acredito que vale a pena todos assistirem, né? Bom, então nós temos a primeira fase, né, que é a fase da chegada. Eu esqueci de citar o título desse primeiro artigo, né, do primeiro slide, aliás, que é a fase da chegada. Depois a fase do confronto, né, quer dizer, a pessoa acabou de ser agregada a uma empresa com seus valores, e é lógico que os seus valores eles irão confrontar com os valores organizacionais, e com certeza vai haver um confronto, porque cada ser humano é um indivíduo, não existem dois indivíduos iguais. O próprio nome indica a questão de unicidade. E como podem então sobreviver tantos indivíduos dentro de uma organização com valores desejáveis, com valores compartilhados ou com valores convergidos, né? E comportamentos desejáveis, né? Então isso é um prato feito para a questão do conflito. Conflito com valores e expectativas da organização. O processo de mudança é a terceira fase, quer dizer, quem muda, o indivíduo ou a empresa, né? É muito provável que a pessoa mude porque a sua estrutura individual ela é menor do que a estrutura organizacional. Então é bem possível que a pessoa mude, ok? Então a gente sempre fala que o processo de mudança ele é inerente, né? É um processo inerente. A mudança ela faz parte do processo organizacional, do contexto de qualquer tipo de organização. Bom, continuando então em relação ao processo de socialização, esse indivíduo ele não atua apenas como um ser passivo, né? Quer dizer, não existe ali uma entrega total. A estrutura organizacional ela não abarca esse ser humano, esse indivíduo na sua completude. Na verdade, há uma troca, há um compartilhamento ali, ele deixa um pouco de si e traz muito daquela organização, né? É lógico, voltando ao início da nossa discussão, tem que haver um mínimo de predisposição dos seus valores em relação aos valores praticados naquela organização. Quer dizer, se a pessoa ela estiver totalmente desalinhada com aqueles valores praticados na organização, é muito provável que esse processo de mudança ele não seja um processo bem sucedido, né? Conforme nos informa Berger e Luckmann, né? Então eles vão mais além, quer dizer, eles falam que para obter sucesso deve haver um elevado grau de simetria. Então, cabe ao profissional então da área de recursos humanos, nos primeiros passos ali do processo de recrutamento e seleção, estar com os olhos focados no grau de simetria, né? Se aquele candidato que deseja agregar aquela organização é assimétrico demais, então é possível que aquela pessoa não passe adiante nos próximos processos que envolvem a seleção, ou seja, nas entrevistas, nos testes, nas dinâmicas de grupo, né, já corta por ali, né? E muitas pessoas, o candidato por sua parte, muitas vezes ele não compreende, né? O candidato pensa que como ele tem os conhecimentos e as habilidades que foram divulgadas pela vaga, e até mesmo as questões demográficas, tais como idade, se é casado, se é solteiro, se é homem, se é mulher e aí por diante, muitas vezes ele não é selecionado por questões atitudinais e comportamentais, né? Ou seja, existe uma simetria nesse outro lado da moeda que a gente chama do lado do QE, ou seja, do coeficiente emocional, que não está de acordo com a expectativa daquela organização, mas com certeza essa análise cabe ao profissional da área de recursos humanos, ok? Bom, os resultados, então, eles podem ser alguns resultados podem ser positivos, né? Então eles falam o seguinte, ainda Berger e Luckmann, né, eles falam que tem-se uma socialização de sucesso, ela produz identidades, né? Ou seja, ela produz uma maciez coercitiva, né? Então o processo ele é mais
ele é mais soft, ele é mais macio, ele é mais leve para a pessoa que está no processo de socialização. Porque não é brincadeira, gente, o processo de socialização ele sempre vai ser um processo duro, vai ser um processo árduo. Então, o que compete ao profissional de RH é tornar esse processo melhor, proporcionar à pessoa uma qualidade de vida melhor nesse processo, né? De acordo com a realidade objetiva interiorizada. Agora, essa figurinha aqui é uma figurinha que mostra o vermelhinho ali, né? Ou seja, socializado, apontando o caminho da saída para aquele que não conseguiu socializar-se. Eu não acredito que os resultados negativos de socialização sejam tão duros assim, muito embora a gente verifique que alguns até são, né? Já trazendo um pouco dessa prática, então, para a nossa discussão aqui. Mas acontece o seguinte, pode ser que não seja bem sucedido, né? As pessoas não são imediatamente ajustadas, adaptadas, né? As pessoas não aprendem de forma tão fácil, elas não conseguem enxergar de forma tão fácil, principalmente quando o processo de socialização ele é um processo então não formalizado, né? É interessante quando a empresa ela formaliza o seu processo, né, de socialização, ou seja, a prática organizacional nesse caso, ela é conhecida como o processo de integração, que compõe então um dos subsistemas do RH, mas essa atividade ela é destinada principalmente ao setor de treinamento e desenvolvimento, né? Então quer dizer que é de responsabilidade do setor de treinamento provocar essa maciez coercitiva do empregado que está aderindo à organização, né? Temos aqui, por exemplo, o Kevenato, né? O Kevenato é um autor que traz mais esse lado prático, não tão teórico em relação a essa questão. Ele fala que o treinamento de integração visa adaptação e ambientação inicial do novo empregado à empresa e ao ambiente social e físico onde irá trabalhar. As dicas, então, que nós damos em relação ao processo, à prática de integração, é que ela deve passar, no mínimo, por esses elementos aqui. Ou seja, a pessoa tem que perceber qual é o negócio da empresa, né? Quais são os valores, entender a missão, a visão, para onde essa empresa, essa organização grande, essa estrutura gigante caminha, quais são os seus concorrentes, seus principais clientes. E geralmente é na integração em que se apresenta código de ética, o código de conduta, aquilo que pode, aquilo que não pode, ou seja, os comportamentos desejados. É também no processo de integração em que são transmitidos informações como segurança, informações como a integridade das informações, que mais? Informações sobre a segurança física e mental do trabalhador e assim por diante. Então, como atividade, vocês deverão entregar no dia 14/12, ok? No dia 14/12 vocês irão entregar. Até vou aproveitar aqui e colocar entrega no dia 14/12, né? Um trabalho bem prático, que é um trabalho, então, em que vocês irão pesquisar uma empresa, uma organização que seja, um hospital, uma igreja, um banco, não importa, uma instituição, uma entidade pública, uma autarquia, não importa, qualquer tipo de organização. Como que se dá a entrada do indivíduo ali nessa organização? Pode ser pública. As instituições públicas, geralmente, elas focam muito no conhecimento e na habilidade, mas as questões comportamentais, elas não são tratadas, porque há uma subjetividade muito grande em que a prova do concurso não consegue cercar isso, né? Então, vale a pena trazer também uma experiência aí, de como se dá o processo de socialização em instituições privadas, em instituições públicas. Vocês vão ver, por exemplo, se é formal, se é informal, se é que existe, talvez nem exista, né? Faça esse trabalho em duplas, né? Vou colocar aqui, ó, pesquisa de campo. A entrega, então, vai ser dia 14/12 e vai ser em duplas ou trios. Ok?
Então faça isso, gente. Vamos começar a ter esse olhar mais crítico em relação às organizações pelas quais a gente vive, a gente tem algum contato, ou se a gente não tem contato com uma organização por meio de trabalho, pode ser na escola, pergunte ali na secretaria como as pessoas são integradas dentro do processo de trabalho, na própria universidade, enfim, vocês estarão livres para escolher que organização é essa. Eu desejo a todos bom trabalho.